Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao LAC-Enem. Sou o professor de História Edenilson e desta vez iremos trabalhar um assunto extremamente importante, que é a Revolução Francesa, uma das principais revoluções burguesas, que compõem a chamada Era das Revoluções. São várias revoluções importantes que assinalam a chegada da burguesia ao poder político. Temos uma série de revoluções que podem ser inseridas nesse contexto. A Revolução Americana, a Revolução Industrial, a própria Revolução Francesa compõem o período denominado pelos historiadores de Era das Revoluções, entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Portanto, na nossa aula de hoje, iremos abordar as principais temáticas da Revolução Francesa. Inicialmente, vamos trabalhar os antecedentes da Revolução Francesa. Vamos compreender quais eram as características políticas, econômicas, sociais da França no período pré-revolucionário. Bem, primeiramente vamos ver a definição de Revolução Francesa. É um movimento político que garantiu a queda do absolutismo francês, a queda do chamado Ancien Régime, ou Antigo Regime. O Antigo Regime caracterizava-se pelo absolutismo monárquico, ou seja, a concentração de poderes nas mãos do rei, a sociedade do tipo estamental, onde a posição social do indivíduo era determinada no ato de seu nascimento. Se o indivíduo nascia em uma camada nobre, seria nobre para o resto de sua existência. Se ele nascia em uma camada social inferior, permaneceria naquele estamento ao longo de toda a sua vida. Sociedade estamental. Do ponto de vista econômico, o Antigo Regime se caracterizava pelo chamado mercantilismo, isto é, uma grande intervenção do Estado na economia. O Estado adotava uma série de práticas, tais como monopólios, protecionismo alfandegário. Havia uma grande ingerência do Estado na atividade econômica. A Revolução Francesa simboliza justamente o movimento político que levou à ruína do antigo regime, do absolutismo monárquico na França. E assinala também a ascensão da burguesia ao controle do poder político. A burguesia foi a camada social, o segmento que liderou a Revolução Francesa. E justamente a burguesia acabou se tornando a classe social que mais lucrou com os efeitos da Revolução Francesa. Com a Revolução Industrial, tivemos também a consolidação do Estado burguês na França. O antigo regime ruiu, acabou-se o absolutismo monárquico e surgiu um novo Estado na França. Um Estado onde a burguesia agora ditava as regras. A burguesia assumia para si o controle da condução política na França. E essa foi uma condição extremamente fundamental para o início do processo de industrialização na França. Com a instalação da burguesia no poder naquele país, foram lançadas as bases necessárias para o processo de industrialização da França. Bem, vamos então agora analisar algumas das causas estruturais da Revolução Francesa. Para que nós possamos internalizar todas as características deste importante processo revolucionário, precisamos, de antemão, compreender as estruturas políticas, econômicas, sociais que se notabilizavam na França no período que antecede a Revolução. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora.
a começar do chamado absolutismo monárquico. Reinava na França a dinastia Bourbon. O rei Luís XVI governava o país com mãos de ferro, de uma maneira despótica, através do chamado absolutismo monárquico. Luís XVI cobrava uma série de impostos com o objetivo de custear as guerras que a França se envolvia naquele momento e também para custear os gastos pessoais e da corte estabelecida no Palácio de Versalhes, a nobreza cortesã francesa, que era, a bem da verdade, uma nobreza perdulária, uma nobreza que consumia muito do erário público francês. Tínhamos uma sociedade estamental, com 3 estados. O primeiro e o segundo estados eram estamentos privilegiados. O terceiro estado, que englobava a maioria esmagadora da população, era um estamento sem privilégios, um estamento marginalizado. O primeiro e o segundo estado, composto pelo clero e pela nobreza, totalizavam cerca de 500 mil habitantes. Detalhe, o primeiro estado tinha uma série de privilégios, recebia pensões do estado e estava isento do pagamento de impostos. Já o terceiro estado, que englobava a burguesia e o povo em geral, trabalhadores urbanos, os chamados sans-culottes, os camponeses, os servos, a maioria esmagadora da população, cerca de 24 milhões e 500 mil pessoas, dava praticamente 98% da população na França. Eles não possuíam direitos e pagavam pesados impostos para sustentar os gastos da corte francesa. Para os senhores terem uma ideia, no século XVIII, a população na França subiu de 19 para 20 milhões de pessoas. No século seguinte, o século XVIII, que é o século revolucionário, nós tivemos uma elevação significativa do contingente populacional francês, saltando de 20 para 25 milhões de pessoas. A França era o país mais populoso da Europa Ocidental. Uma população imensa, o governo vai ter dificuldade para alimentar toda essa população, para garantir boas condições de vida para a população francesa. Algo que verdadeiramente não ocorria. Vamos observar esta imagem que nos dá uma clara ideia da condição social vivida na França às vésperas da eclosão da Revolução Francesa. Tínhamos o primeiro estado composto pelo clero. O clero, por sua vez, podia ser subdividido em alto clero, os cardeais, os abades, que controlavam as propriedades da Igreja Católica, e o baixo clero, formado pelos padres, que estavam em contato direto com a comunidade. O segundo estado, por sua vez, era composto pela nobreza. Essa nobreza também poderia ser subdividida em alta nobreza, que é onde nós tínhamos aí a nobreza cortesã, aquela que estava instalada nas suntuosas instalações do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. A nobreza que vivia junto com a família real, com os elementos da família de Luís XVI, o rei da França. Tínhamos ainda a nobreza provincial, que estava instalada no interior do território francês, morando nos castelos e explorando o trabalho dos servos, cobrando tributos da população camponesa.
que estava submetida ao trabalho servil lá na França. E havia ainda, meus queridos, os chamados nobres de toga. A nobreza de toga eram burgueses que, em busca de uma projeção social, compravam títulos de nobreza. E por fim, não menos importante, estavam os elementos do terceiro estado. O terceiro estado, por sua vez, era composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos, pelos camponeses, e eram maioria esmagadora da população do país. Estavam sujeitos a uma grande exploração econômica e pagavam pesadíssimos impostos. Observe com atenção agora algumas charges que nos ilustram bem a situação política e social também da França do período que antecede o início da Revolução Francesa. Observe com atenção esta imagem que está na sua tela. Nela você pode perceber os três elementos que compunham a sociedade do antigo regime na França. Primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, isto é, clero e nobreza, eram grupos privilegiados, eram classes abastadas que não trabalhavam, que se beneficiavam da riqueza do país, explorando os impostos pagos pelo terceiro estado. Repare que o terceiro estado é representado aqui por um indivíduo que tem uma pesada pedra sobre si e os elementos do primeiro e segundo estado sobre ele. Isso significa que havia uma opressão, pesados impostos, talhas, banalidades e demais tributos que eram pagos pela população do terceiro estado para sustentar os elementos das camadas privilegiadas, leia-se primeiro e segundo estado. Vamos observar mais uma charge que ela nos demonstra de maneira clara e evidente como é que era essa exploração vivida na França pré-revolucionária. Mais uma vez, percebe-se um elemento do terceiro estado, aqui é um burguês, carregando sobre suas costas elementos do primeiro e do segundo estado, isto é, clero e nobreza. Isto simboliza o grau de exploração em que o terceiro estado estava subordinado na França. O terceiro estado praticamente tendo que se curvar para sustentar todo o peso de levar à frente a França, pagando pesadíssimos impostos. Esta era a sociedade de ordens que tínhamos na França. A situação era muito ruim. Nós devemos perceber que a Revolução Francesa ocorreu porque as condições econômicas, políticas, sociais no país não eram fáceis. A França tinha pesadas dívidas, um elevado déficit interno, o que por sua vez levava o rei a promover sucessivos aumentos na cobrança dos impostos. E o país acumulava dívidas crescentes. Piorando ainda mais a situação econômica do país, tínhamos uma dívida externa que a cada vez mais, que dia após dia, se avolumava. A França precisava contrair empréstimos junto a bancos ingleses. Empréstimos estes para sustentar todos os gastos reais. Possuía uma dívida de cerca de 5 milhões de libras esterlinas, quando a receita anual de impostos chegava apenas à metade desse valor. Com isso, nós podemos concluir que a situação da França não era nada boa, de que o país caminhava a passos largos para uma falência inevitável. Tanto é que o rei Luís XV,
o rei que antecedeu a Luís XVI, o rei que sofreu os efeitos da Revolução Francesa, teria dito: depois de mim, o dilúvio, já fazendo uma espécie de previsão, ou podemos dizer até mesmo uma espécie de constatação de que as finanças francesas não iam nada bem. Também no aspecto econômico, devemos analisar os tratados firmados entre o governo francês e a Inglaterra, com destaque para o Tratado de Eden-Reineval. Esse tratado, firmado entre França e Inglaterra, concedeu isenção fiscal para os produtos ingleses. Esse tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Não confundir com o Tratado de Panos e Vinhos firmado entre Portugal e Inglaterra em 1703, onde Portugal exportava vinho e importava os tecidos britânicos. Mais ou menos na mesma linha de pensamento, mais ou menos na mesma estrutura, aconteceu esse tratado Eden-Reineval entre França e Inglaterra. Os franceses exportando a sua produção vinícola para a Inglaterra e a Inglaterra exportando a sua produção têxtil para a França. Vamos acompanhar o contexto histórico que a Inglaterra havia passado pela primeira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XVIII, lá na Inglaterra, aconteceu a primeira Revolução Industrial. O país que foi o pioneiro desse processo de industrialização foi a Inglaterra. Evidentemente que desejava ampliar o seu mercado consumidor e firmou esse acordo com a França. Lembremos-nos que a França possuía dívidas para com a Inglaterra. Esse tratado foi extremamente prejudicial aos interesses econômicos franceses, pois fez o país contrair novos empréstimos junto ao governo inglês. E mais do que isso, meus amigos, esse tratado acabou prejudicando a produção manufatureira da França, porque a mesma não conseguia concorrer com a produção industrial da Inglaterra, que chegava com produtos de melhor qualidade e mais barato. Isso acabou significando a falência de muitas manufaturas na França. E acompanhe comigo o raciocínio. Se muitas manufaturas francesas fecharam suas portas, isso acabou repercutindo de que maneira para a população? Através do desemprego. Causou um aumento significativo do número de desempregados no país. Em suma, podemos dizer que essa situação econômica descontentou tanto os elementos da burguesia, os proprietários das manufaturas na França, quanto os elementos das camadas menos favorecidas, que eram mão de obra nessas manufaturas e que foram lançadas no olho da rua, que ficaram desempregadas. Então a situação não era nada boa. Pior do que isso, só a situação dos camponeses. Os camponeses estavam sujeitos ao regime de servidão. Pasmem os senhores. Em pleno finais do século XVIII, a França ainda tinha uma estrutura essencialmente agrícola. A sua principal atividade econômica era a agricultura e ela ainda estava alicerçada em relações servis de produção. Os camponeses estavam sujeitos a péssimas condições de vida, péssimas condições de trabalho, tendo que pagar uma enorme carga de tributos, uma série de obrigações feudais. É evidente que tudo isso levou a uma grande revolta, um grande descontentamento do campesinato francês para com toda essa estrutura do antigo regime, com o absolutismo monárquico, com a intensa exploração sofrida pelos camponeses. Agora vamos ver quais são os fatores
que influenciaram diretamente na Revolução Francesa. Ou seja, meus amigos, vamos analisar agora as causas conjunturais da Revolução. Os fatores que aconteceram ou que antecederam a ocorrência da Revolução Francesa. Fatores que alimentaram ainda mais a revolta, ainda mais a insatisfação com o antigo regime no país. Começando pela chamada Guerra dos 7 Anos, travada entre 1757 e 1763. Nessa chamada Guerra dos 7 Anos, França e Inglaterra se digladiavam por controles de áreas coloniais. Duas em especial, uma na América, o Canadá, e a outra no Oriente, a Índia. Essa guerra foi realizada no governo de Luís XV. Luís XV, reiterando, é aquele que pronunciou a célebre frase: depois de mim, o dilúvio, já fazendo uma previsão apocalíptica, quase que não saiu, já fazendo uma previsão apocalíptica da situação que a França iria se meter depois do seu reinado. A Guerra dos 7 Anos, meus amigos, foi extremamente desastrosa do ponto de vista econômico para a França, pois, além de perder para os ingleses os territórios coloniais, a Índia e também o Canadá, a França acabou herdando uma impagável dívida, uma grande dívida. A situação não foi nada fácil. Uma outra situação que pode ser mencionada como uma causa conjuntural da Revolução Francesa foi o envolvimento do país na chamada Revolução Americana, ou Guerra de Independência das 13 Colônias, que levou justamente à formação dos Estados Unidos da América, aquele contexto da Revolução Americana, 1776, 1781. Você se lembra da nossa aula sobre a Revolução Americana? A primeira colônia da América a alcançar a sua emancipação política? Pois bem, a França deu uma mãozinha para os colonos norte-americanos derrotarem a Inglaterra. Porém, a participação francesa na Guerra de Independência das 13 Colônias, que formaram os Estados Unidos da América, acabou agravando ainda mais a combalida economia francesa. E ainda mais contribuiu para disseminar muito mais os ideais iluministas, aumentando assim a contestação ao absolutismo de Luís XVI. Você se lembra de nossas aulas anteriores que nós trabalhamos um tema essencial para você que está se preparando para o Enem: o iluminismo. O iluminismo, o século das luzes, século XVIII, pregando liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, fim da opressão, combatendo os valores do antigo regime, com filósofos marcantes como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre outros. Foi o combustível necessário que moveu a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, muito inspirada nos ideais do filósofo John Locke, o filósofo inglês. Porém, a participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos contribuiu também para que esses ideais iluministas ganhassem mais força ainda na França, para que a contestação ao tiranismo, ao absolutismo, a esse despotismo do rei Luís XVI fosse ainda mais contestado. Então, nós podemos dizer que a participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos contribuiu para disseminar mais ainda
os ideais iluministas. E vamos lembrar que a França participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos porque imaginava conseguir dividendos, conseguir territórios, o que, a bem da verdade, acabou acontecendo. Os tratados que foram assinados com a Inglaterra garantiram a posse de alguns territórios para a França na América do Norte, porém, o custo que se pagou por essa participação francesa foi demasiadamente alto. Preço exorbitante, deixando uma dívida de cerca de 2 milhões de libras. O país cada vez mais se afundava nessa situação extremamente complicada do ponto de vista econômico. Temos ainda um outro fator conjuntural importantíssimo, a grande fome entre 1787 e 1789. Esse período de fome que assolou o território francês na antevéspera da Revolução foi causada por um período de grandes estiagens, secas, invernos rigorosos, que acabaram causando uma queda drástica da produção agrícola na França, principalmente a produção de cereais, uma produção de importância fundamental para se alimentar o país mais populoso da Europa. Então essa crise, principalmente na produção de trigo, levou, por sua vez, a uma superelevação do preço dos gêneros alimentícios. Em destaque, o preço do pão no país. Milhares de franceses foram acometidos por esse período de fome. Milhares deles acabaram morrendo nesse período extremamente conturbado da história francesa. Diante de tudo isso, essa situação econômica extremamente complicada, o rei vai tentar alcançar uma solução, vai tentar procurar medidas que possam ser tomadas no sentido de superar essa situação caótica da economia francesa. Em 1789, acontece a demissão do ministro Calonne, que era o ministro das Finanças da França. E qual é o motivo da demissão? O motivo é que o referido ministro era favorável à extensão do pagamento de impostos para o primeiro e o segundo estados na França. O ministro Calonne aconselhou o rei Luís XVI de que a única maneira de superar aquela instabilidade econômica, aquela insegurança financeira que a França atravessava, seria cobrar também impostos dos elementos que tinham isenção, que possuíam privilégios, ou seja, os elementos da Igreja Católica, o clero, e os elementos da nobreza. Claro que o primeiro e o segundo estado, historicamente isentos do pagamento de impostos e detentores de grandes privilégios, não aceitaram, pressionaram o rei e o rei acabou demitindo o ministro Calonne. No seu lugar entrou Jacques Necker, que convence o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião de deputados representantes dos 3 estados da França. Detalhe interessante é que a Assembleia dos Estados Gerais, que era convocada sempre que tinha uma questão premente para a França, uma questão essencial que precisava ser resolvida, e o rei precisava de conselhos para tomar decisões sábias. Isso não acontecia desde
o século XVII, o século anterior, ou seja, há quase 100 anos, há cerca de 100 anos, não se realizava, há mais de 100 anos para ser mais exato, não se realizava essa reunião da Assembleia dos Estados Gerais na França. Então o objetivo dessa Assembleia dos Estados Gerais, dessa reunião dos representantes dos 3 estados na França, era o quê? Era encontrar uma solução para a grave crise econômica que o país atravessava naquele momento, senhores. A grave crise financeira na França. Então aí, no mês de maio de 1789, vai começar a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Mas havia um sistema de votação que sempre ocorria que a Assembleia era formada, quando a Assembleia era formada, que era o seguinte: o voto era por segmento, o voto era por estado, um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Então, via de regra, os 2 estados privilegiados acabavam sempre vencendo de 2-1. Desta feita, a burguesia não vai aceitar. E ela vai exigir o voto por cabeça. Que cada representante de seu respectivo segmento tivesse direito a um voto. Vai criar uma situação bem complicada. Vai criar uma polêmica. Primeiro e segundo estado defendendo o voto por segmento, voto por estado. O terceiro estado, por sua vez, defendendo o voto por cabeça. O terceiro estado pressionou a Assembleia e ela acabou mudando a composição. Ficou com a seguinte configuração. Primeiro estado com 291 deputados. Segundo estado com 270 deputados. E o terceiro estado, por sua vez, com 578 deputados. Mas continuou a celeuma. Os deputados do terceiro estado exigiam que o voto fosse individual, voto per capita, voto por cabeça. Mas o rei insistia que o voto deveria ser por estado. Sendo assim, em 11 de julho de 1789, Luís XVI resolveu então enviar suas tropas, que cercaram o palácio onde se reuniam os elementos dos 3 estados na França, e resolveu então fechar a Assembleia Legislativa. Muitos deputados, inclusive, acabaram presos. E o ministro Jacques Necker foi demitido, entrando em seu lugar o barão de Bretteville. Isso acabou gerando uma grande insatisfação por parte dos elementos do terceiro estado. A burguesia, recebendo o apoio do baixo clero e também dos trabalhadores urbanos, os chamados sans-culottes, que vão ter uma participação importantíssima na Revolução Francesa, vão se rebelar contra essa medida autoritária tomada pelo rei, que resolveu fechar a Assembleia dos Estados Gerais. E esses elementos da burguesia, do baixo clero e dos sans-culottes resolveram se trancar na sala do jogo de palme e resolvem então fazer um juramento de só deixar aquele recinto quando fosse elaborada uma Constituição para a França. Constituição essa que limitasse as atribuições políticas de Luís XVI. Vejam só que medida impressionante que vai precipitar o início da Revolução Francesa. Os elementos da burguesia não vão aceitar a imposição do rei, o fechamento da Assembleia, vão se rebelar, vão fazer o juramento da sala do jogo de palme e vão se comprometer a elaborar uma Constituição que limitasse os poderes políticos do rei da França. Esse é o começo da Revolução Francesa, meus amigos.
14 de julho de 1789, uma data emblemática que até hoje é feriado na França, é o dia da queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza, era uma prisão para onde eram encaminhados os inimigos do rei da França. Ficavam trancados no calabouço da Bastilha, os prisioneiros, os inimigos do autoritarismo, do absolutismo monárquico na França. A Bastilha, portanto, simbolizava a tirania, o absolutismo de Luís XVI. A Bastilha era, portanto, uma prisão real e também um depósito de armas. Na verdade, há que se dizer que em 14 de julho de 1789, quando a Bastilha foi tomada pela multidão enfurecida que tomou as ruas de Paris, só haviam 7 presos. 7 presos na Bastilha. Mas o povo queria armas, o povo queria munição para defender a burguesia. Afinal, os deputados do terceiro estado estavam reunidos no sentido de votar um documento que iria limitar os poderes do absolutismo lá na França, queria limitar os poderes do rei Luís XVI, assinalando uma possível, quem sabe, melhoria nas condições de vida da população menos favorecida. Então é por isso que a massa popular tomou as ruas de Paris, se dirigiu para a Bastilha, que não era nenhuma fortaleza inexpugnável, muito pelo contrário, dominaram a situação, libertaram os presos, 7, só 7, libertaram os presos e se apoderaram das armas e das munições para defender os deputados do terceiro estado. Esse fato, a queda da Bastilha, simboliza o início do processo revolucionário na França. O início da Revolução Francesa se dá, portanto, com a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Aí está a tomada da fortaleza da Bastilha, que foi invadida, que foi ocupada e depois incendiada pela massa raivosa que tomava as ruas de Paris. Começou a Revolução Francesa. A primeira etapa da Revolução Francesa ficou conhecida como Grande Medo. A primeira etapa da Revolução ficou conhecida como Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Foi uma série de revoltas campesinas. No interior da França, a população camponesa, sabedora dos fatos que estavam ocorrendo em Paris, com a revolta dos elementos do terceiro estado, com a tomada da Bastilha, resolveu também dar um fim à situação de miséria, de exploração, de opressão. Os camponeses, os servos, no interior da França, invadiam castelos, aprisionavam e assassinavam os senhores feudais na França. Entre julho e agosto de 1789, tivemos esses violentos confrontos entre os elementos da massa campesina e os elementos da aristocracia rural. Por isso que muitos nobres, emigraram da França, fugiram com medo das repercussões da Revolução Francesa. Há que se destacar também que no início do movimento tivemos uma intensa participação feminina no processo revolucionário francês. Professor, por que você diz processo revolucionário francês? Porque a Revolução Francesa, ela começou em 1789 e perdurou até 1799. Portanto, é um processo revolucionário que durou
10 anos. E no início, então, desse movimento revolucionário, tivemos uma intensa participação das mulheres. As mulheres assumiram um protagonismo muito interessante. Inclusive, uma massa enorme, um contingente considerável de mulheres se dirigiu até o Palácio de Versalhes, a sede do governo francês, e pressionou o rei Luís XVI e a odiosa ou odiada rainha Maria Antonieta, que era de origem austríaca, a rainha da França, o que fez com que o rei tivesse que sair do Palácio de Versalhes, a família real deixasse Versalhes, nos arredores de Paris, e se dirigisse ao Palácio das Tulherias, que fica em Paris. Olha só que interessante a participação, o protagonismo feminino na Revolução Francesa. É claro que no frigir dos ovos, no final do processo revolucionário, as mulheres não alcançaram tantos objetivos assim, mas tiveram uma participação destacada no processo revolucionário francês. Pois bem, meus amigos, chegamos então à etapa final de nossa aula de hoje, onde nós analisamos as condições estruturais da França, no que tange a economia, a política e sociedade, e vimos também as causas conjunturais que levaram à eclosão da Revolução Francesa, a péssima situação da economia no país, as combalidas finanças francesas por causa de uma série de erros, uma série de guerras que a França se envolveu, por conta também de uma série de gastos inúteis promovidos pelos reis da dinastia Bourbon, que acabaram levando o país à falência financeira. É justamente essa crise econômica que vai forçar a realização, que vai precipitar a ocorrência da Revolução Francesa lá no ano de 1789. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.